Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Tem sido uma bênção cada palavra aqui que os irmãos têm dado aqui nesta noite. Está falando, estava conversando com o Felipe ali, já mostrou até que o que ele tinha pensado, muitas coisas para falar aqui, os irmãos já têm falado, os louvores falaram também. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja, está falando com cada um, está dando a direção, e isso é muito bom, quando nós vemos Deus trabalhando em nosso meio. Glória a Deus. Filipenses, no capítulo 21, eu vou ler do 21 até o 23, e depois nós vamos orar. Vocês podem ficar sentados. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, pela direção que o Senhor tem dado a este culto, ó Pai. Tudo que tem sido falado, tudo que tem sido louvado aqui, está, meu Pai, ligado, Senhor Deus, e nós estamos felizes por isso, ó Pai. Continue falando conosco, ó Pai, dê a direção, que o Senhor, meu Deus, venha tocar em cada coração aqui, meu Deus. Eu sei que há poucas pessoas, mas eu sei que o Senhor quer falar com cada um que está aqui, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale poderosamente em nossos corações. Retira todo o impedimento, ó Pai, tudo que atrapalha, toda distração, todo cansaço físico, psicológico, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar atentos a esta palavra, ó Pai, e recebê-la em nosso coração. Amém. Glória a Deus. Vamos falar de um assunto hoje, somente aqui da vida de Paulo, desse texto. É um assunto que falar traz assim até para algumas pessoas um certo medo, porque falar da morte para pessoas tão cheias de saúde, tão novas, é meio complicado, né? Olha, Douglas, você vai falar assim de morte, falar de Paulo que desejava, né, estar com Cristo. Por que nós vamos falar da morte assim? Porque Paulo, nós vemos aqui a palavra de Deus, que nós lemos, Paulo nessa primeira frase dele aqui, do versículo 21, ele diz uma coisa interessante, que para ele o viver é Cristo. E aqui ele nos traz uma noção de como nós devemos viver na terra. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós que entregamos a nossa vida para Deus, como nós devemos viver aqui nesse mundo? Como nós devemos tratar as coisas da vida? Nós devemos viver com Cristo, porque se nós estamos aqui nesse mundo, depois que nós nos convertemos, nós temos que ser diferente do mundo. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, se nós depositamos a nossa fé em Deus, nós devemos viver para Deus agora. O nosso viver, como diz o Paulo, porque para mim o viver é Cristo. Para mim, estar aqui, eu tenho que viver para Ele, para Cristo. E como eu vivo para Cristo, como eu faço para viver para Cristo? É viver na vontade de Deus, na vontade daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que está no seu trono e tem o controle, sabe, de todas as coisas, que cuida das nossas vidas. Paulo, ele fala aqui antes para os irmãos de Filipenses, que ele fala que, tendo por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo, ele traz essa lembrança para todos nós, que quem é esse que ele está falando? Que é Deus. Ele começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui dentro da igreja por acaso. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos amou primeiro, não foi nós que o amou primeiro, mas Ele que nos amou.
Foi Ele que nos atraiu para si. Foi com o Espírito Santo que tocou em nosso coração. Porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como Ele faz isso? Quando nós olhamos para a lei de Deus, para a palavra de Deus, e vemos que nós não conseguimos cumprir essa palavra, vemos que desobedecemos a palavra, vemos que muitas vezes nós deixamos de fazer o que é certo, como Paulo diz, e fazemos o errado. Quando nós olhamos para esta palavra e vemos que nós não estamos muitas vezes andando com ela, no caminho, na verdade, nós olhamos e vemos que nós precisamos de um Salvador, que é Cristo. É por isso que nós nos achegamos, é porque o Espírito Santo tocou em nosso coração e falou: desta maneira que você está vivendo, você não pode viver mais. Desta maneira que você tem andado, você não pode andar mais. Foi o Espírito Santo que nos convenceu que o pecado que nós cometemos é ofensa contra Deus. Foi Ele que nos convenceu disso. E quando nós tomamos essa posição de entrar pelas portas do Evangelho e caminhar com Cristo, e andar para o caminho estreito, porque Cristo falou que há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Há a porta estreita e a porta larga, mas todos aqueles que querem e desejam a vida, ele entra pelo caminho estreito, ele entra pela porta estreita, que é o caminho do Evangelho, e não é fácil. Por isso Paulo fala que para ele, o viver é Cristo, é o viver da humilhação, é o viver da entrega, porque quando você olha para o capítulo 2 desse próprio livro de Filipenses, essa carta de Filipenses, você vai ver da humilhação de Cristo. Ele fala que, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Paulo, ele nos lembra que para viver, se o viver dele é Cristo, como ele vive, é como Cristo viveu. A Bíblia diz que o Filho de Deus desceu do céu e habitou nessa terra. Ele estava na glória com o Pai, ele era adorado pelos anjos, mas diz a Bíblia que ele veio nesse mundo em forma de homem, em corpo. E a Bíblia diz que ele viveu nesse mundo, padeceu muitas coisas, sofreu, trabalhou, passou o calor que nós passamos, passou o frio que nós passamos. Por isso que Paulo nos mostra da humilhação de Cristo, porque ele não precisava de nada disso. Ele não precisava passar por isso. Ele não precisava sofrer o que nós estamos sofrendo. Ele não precisava ter vindo a esse mundo. Mas ele fez por amor, ele se humilhou. Da mesma forma, eu, quando eu vivo para Cristo, eu vivo na direção dele, no caminho dele, nos passos dele, e como que é? Na forma humilde. Nós não podemos ser soberbos. Quando você ver um crente soberbo, um crente orgulhoso, é sinal que esse crente precisa de uma transformação. Porque não é como olhar para o Evangelho, olhar para o que Cristo fez e nós sermos diferentes do que Ele foi. Não posso ser orgulhoso, não posso ser soberbo de achar que eu sou melhor do que os outros se o meu mestre me mostrou as coisas diferentes. Se Jesus mostrou o que é ser humilde, o que é servir o próximo, o que é amar o próximo, eu não posso viver de uma maneira diferente do que isso. Eu tenho que entender que viver para Cristo e viver na presença de Deus, eu tenho que viver de uma forma diferente que o mundo vive. Eu sou um sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu não posso andar no meio do mundo e ser como o mundo é.
Eu não posso andar no meio das pessoas que estão no mundo, que não conhecem o Evangelho, e eu ser diferente, e eu ser como eles. Não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser como Cristo é. Por isso que Paulo fala, o viver para mim é Cristo. E ele está falando disso porque, olha, viver para ele é Cristo, mas olha o que Paulo estava passando. Se você olhar do versículo 12 para frente, do capítulo 1, você vai ver que Paulo está falando da sua prisão. Ele está falando que ele está preso, mas que a sua prisão, ele estando lá preso, isso não impediu o avanço do Evangelho. Isso não impediu. Da prisão, Paulo conseguiu enviar muitas cartas, ia demonstrar muitas igrejas e fortalecer muitas igrejas. Da prisão, Paulo continuou pregando o Evangelho, não foi impedimento. Mas outra coisa que a prisão trouxe de bênção para o reino de Deus foi o quê? Foi a consolação e Deus animou a muitos irmãos. O versículo 14 diz, muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha que coisa extraordinária. Paulo está enxergando o seu momento de crise, o seu momento de dificuldade na prisão. Ele está enxergando esse momento como um momento para a glória de Deus, para as bênçãos do reino de Deus. Porque a prisão de Paulo trouxe ânimo a muitos. Imagina naquela época tanta perseguição, tantas pessoas sofrendo perseguição, e Paulo lá preso, aquele que era líder deles, está preso, mas ele não desanimava, ele continuava alegre naquela prisão, ele continuava se esforçando a pregar o Evangelho, e isso trouxe ânimo aos outros que estavam sendo perseguidos. Se o líder, ele está sofrendo e ele continua lutando, se aquele que está na frente, na direção do trabalho, ele está padecendo, mas ele continua lutando, isso traz alegria para aqueles que estão sendo liderados, porque eles vão ver, quando passarem pelo mesmo momento, eles vão lembrar, olha, o meu líder estava passando por dificuldades, mas ele não parou. O meu líder estava padecendo, mas ele não parou. Isso traz ânimo para o povo, e traz ânimo para o povo de Deus. Muitas vezes nós passamos por momentos de crise, de tribulação, mas talvez esses momentos na nossa vida, quando nós passamos por ele e passamos entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que esperam em Deus, daqueles que são chamados por Deus, nós entendemos que lá na frente isso vai passar e Deus vai abençoar, e nós vamos ver que lá na frente outras pessoas serão edificadas pela nossa vida, pela vitória que nós tivemos. Nós passamos pelaquela luta, mas Deus nos deu vitória, outras pessoas serão consoladas por isso. É maravilhoso. Todas as vezes que passamos por alguma coisa, serve de experiência, tanto para a nossa vida, como para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas continuando, Paulo ele fala desse desejo dele, de pregar, e ele fala até daqueles que pregam a Cristo por inveja, pregam a Cristo por contenda, mas ele fala, olha, o que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda, porque eu sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E o que eu quero nesta noite, entrar na mensagem. Paulo entendeu que para ele o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. O viver para ele é Cristo, mas o morrer para ele é ganho, é melhor. Ele diz que se ele tiver que viver na carne, se ele tivesse que continuar vivendo na carne, mas que a sua vida na carne desse muito fruto, muitas bênçãos para a obra do Senhor, ele não sabia o que deveria escolher. Ele não sabia. Se a vida dele terrena estava dando frutos, muitas pessoas estavam sendo edificadas pela palavra, pelos ensinamentos dele, ele não sabia o que fazer
Ele queria estar com Cristo, porque ele sabia que isso era muito melhor, a morte. Mas se ele estivesse aqui no mundo e pregando o Evangelho e edificando vida fosse bom também para o crescimento da obra, ele ficaria alegre. E ele diz: eu estou de ambos os lados apertado, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha a visão desse homem. Para Paulo, estar com Cristo, ele está falando de morte, é muito melhor do que estar aqui nesse mundo. Gente, isso aqui é visão de um homem de Deus. Não é de qualquer um, é visão de um homem de Deus. Ele mostra para nós, igreja, tudo que nós estamos vendo hoje, que está tudo diferente. Sabe o que eu estou falando? É que para o mundo hoje, para a igreja, não estou falando da nossa igreja. Quando eu falo da igreja, estou querendo dizer de muitos lugares, outras igrejas também. Para muitos hoje, o viver é muito melhor do que estar com Cristo. Já pararam para pensar nisso? Um culto como esse hoje, que está falando de arrebatamento, está falando de salvação, da glória com o Senhor, que não vai haver mais choro, não vai haver mais dor. Um culto como esse que traz a consciência para a igreja, de que estar lá é muito melhor, que lá não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver, sabe, essas coisas que nós passamos aqui. Isso nos traz a consciência do que ir para lá é muito melhor. Ser fiel a Deus aqui para ir morar lá é muito melhor. Ter fé em Deus aqui para ir morar lá é muito melhor. Santificar aqui para ir para lá é muito melhor. Mas o que muitos hoje estão invertendo as coisas, estão enraizando mais ainda neste mundo, estão firmando as suas casas mais ainda aqui neste mundo. Pensam mais nas coisas terrenas do que no céu. O mundo tem entrado dentro da igreja. Diferente, a igreja deveria ir para o mundo e pregar e salvar vidas. Não, mas o mundo está entrando dentro da igreja. O mundanismo está vindo para dentro da igreja. O povo pensa no que é terreno, pensa naquilo que é passageiro. O povo hoje deseja aquilo que passa rápido, aquilo que é passageiro. Desejam bênçãos terrenas, desejam bênçãos materiais, querem a alegria aqui nesse mundo. Mas o que nós aprendemos com o Mestre Jesus é que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, que nesse mundo, se nós quiséssemos andar na presença dEle, nós teríamos que carregar a nossa cruz e seguir após Ele, negar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui, como Jesus nos ensinou, é uma vida passageira. A nossa vida aqui é uma vida passageira, nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse mundo, eu não sou desse mundo. O meu mundo, aquilo que está preparado para mim está no céu com o Senhor, é a glória que está reservada para todos nós, é a casa, a morada que Cristo falou, que está preparando para a igreja. Eu vou para o Pai, mas outra vez voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estejais, vós também estejais comigo. Cristo tem preparado uma casa, uma morada para todos nós. É lá que nós devemos estar com o nosso coração, é lá, na casa, naquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Não é aqui na terra. O mundo deseja o que é material. E o mundo tem entrado para dentro da igreja e trazendo essa visão de que nós devemos também desejar os bens materiais. Mas eu não sou desse mundo.
O que eu desejo para mim é estar na presença de Deus. O que eu desejo para mim é, como Paulo, dar frutos, é isso que eu desejo para mim, dar frutos enquanto eu viver aqui nesse mundo, que o Senhor possa, através da minha vida, abençoar outras vidas, que eu seja canal de bênção. Eu tenho que desejar isso como Paulo desejava. Ele só pensava, se tivesse que viver, que seja para dar frutos. Se for para eu continuar vivendo aqui nesse mundo, que seja para glorificar o nome de Deus. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Se for para eu ficar aqui, eu tenho que ficar para dar fruto, para ganhar almas, para fazer a vontade de Deus, para ser usado por Deus, como canal de bênção em todos os lugares que eu for. Se for para continuar aqui, tem que ser para isso. E se um dia eu tiver que partir, Paulo ele diz, eu julgo mais necessário estar aqui por amor de vós e ficar na carne. Tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito e vosso gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Mas preste bem atenção, Paulo falando que ele ficaria ali por amor a eles. Eu fico aqui, cada dia nós devemos ficar por amor àqueles que estão em nossa volta. Por amor, não há outra mensagem do Evangelho a não ser o amor. Não há outra mensagem de Cristo a não ser o amor. Se eu tiver que partir e ir para a glória, eu não devo ter medo. Sabe por quê? Abra comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 11. João, no capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 25, já estamos encerrando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Por isso que nós não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo da morte, porque Jesus, ele é a ressurreição e a vida. A morte é momentânea. O que nós vemos é como a Renata falou, daqui uns tempos, quando Cristo voltar ou nós formos para Ele, nós estaremos lá com a irmã Araci. É isto que importa. O que Jesus está falando aqui, ele está falando que aqueles que vivem e creem nele nunca morrerá, nunca passará pelo dano da segunda morte, que a morte é eterna no inferno. Ele está dizendo isso, mas passará uma eternidade com Cristo, na alegria, como a Renata falou aqui, de estar na mesa com o nosso Senhor. Vocês lembram da passagem, e ela me fez lembrar isso, da passagem de Mefibosete? Vocês lembram dela? Davi tinha um amigo, filho de Saul, e a Bíblia diz que ele fez uma promessa ao seu amigo. Ele fez uma promessa. E quando Davi estava reinando, ele procurou alguém da família do seu amigo. E a Bíblia diz que ele encontrou Mefibosete. Mas diz a Bíblia que ele estava em Lodebar, na terra do esquecimento. Ele estava coxo de ambos os pés, estava lá esquecido, numa terra abandonado mesmo. Mas Davi, como rei, mandou trazer Mefibosete dessa terra, e trazer para a presença dele. E diz a Bíblia que quando ele chegou, Davi falou assim: a partir de hoje, todos os dias você estará
comigo, sentando na mesa comigo e vai comer comigo todos os dias da sua vida. Você não está mais esquecido, você está comigo. Você não está mais sofrendo longe das pessoas, você está diante de mim. Tudo que você precisar está aqui perto de você. Você pode pedir, porque eu te trouxe aqui pela promessa que eu fiz a seu Pai. Da mesma forma, nós estaremos na presença de Deus. Da mesma forma, nós estaremos na presença dEle todos os dias, sentando na mesa do Rei, estando diante dEle, todas as coisas estarão ali, a presença dEle será gloriosa, ver a face de Deus será maravilhoso. Preste bem atenção, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, orando a Deus. Esse homem não comeu, não bebeu. O que satisfez esse homem lá em cima? Foi a presença de Deus. Foi a presença gloriosa de Deus. O que satisfará a nossa vida lá em cima será o quê? Será tudo bonito que vai ter no céu? Não. Será a presença de Deus, satisfará a nossa vida pela eternidade. Nós estaremos alegres porque a presença dEle, nós vamos ver a face dEle, aquilo que Moisés desejou e não pôde ver, por causa do pecado que estava nele, que ele seria fulminado. Lá não vai ter mais isso, porque lá não entrará pecado, lá não terá morte, nós vamos poder ver Deus face a face. Que coisa maravilhosa, aquilo que Moisés não pôde ver, nós poderemos ver lá no céu. A face de Deus. Aquilo que Isaías temeu, quando olhou, ele viu aquela imagem e falou assim: meu Deus, eu vou morrer. Ele não tinha visto a face de Deus, mas só de olhar aquilo ali, ele já tinha ficado impressionado, com medo. Lá no céu, nós vamos ver a face de Deus. Glória a Deus. Todos esses homens desejaram, e nós poderemos ver a face dele. Amém? Vamos louvar a Deus. Nossa esperança. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja aleluia. Brevemente toda luta terá fim. Não mais iremos passar provas e chorar. As nossas lágrimas Cristo enxugará, e novos corpos Ele nos dará. E assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queira desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. E quem vai subir, canta agora no coro com a gente.
Então, que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esta comunhão maravilhosa. Não dá vontade, Senhor, de sair daqui. É muito bom estar na Tua presença, é muito bom estar aqui com nossos irmãos, cultuando o Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja cada dia mais. Senhor, muito obrigado por este culto. Cada vida, meu Deus, que está aqui, aqueles que falaram, meu Deus, muito obrigado. Continua abençoando aqueles que não puderam estar aqui e que possamos ter um final de semana abençoado em Tua presença, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém.